Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. A gente está nos seminários avançados em Mindfulness. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Karen Sikuto, vai falar de Mindfulness para ansiedade e depressão. Depois a professora Érica Porto, que vai falar de Mindful Eating, Mindfulness para transtornos alimentares. A Karen tem até mais ou menos às 11h30 para fazer a sua apresentação, depois abrir para perguntas também. E na sequência, a Érica, mesmo processo, a gente terminando por volta das 12h30. Esse seminário está sendo, como sempre, gravado, depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Ele faz parte, então, da disciplina de seminários avançados de Mindfulness da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, e também é uma atividade aberta, né, do Centro Mente Aberta, para que todos que queiram, né, seguir, se atualizarem nos temas, né, de uma abordagem mais científica, possam nos acompanhar também. Já vi que a Érica está aqui. Bem-vinda, Érica. Então, fique à vontade, Karen, e aí na sequência, você acabando, você já passa para a Érica, então. Uau! Muitíssimo obrigada. Oi, Érica. Oi, pessoal. Sei que tem um outro rostinho conhecido aí. Queria antes agradecer pelo convite. Essa é uma aula que eu adoro dar. É um tema que é muito difícil, ao mesmo tempo que eu gosto muito, estranhamente. Então, é o seguinte, gente. Hoje eu preparei a aula de uma forma que a gente vai falar mais ou menos como é que funciona mindfulness e ansiedade e depressão. Porque eu pensei assim ontem, sabe? Ontem não, alguns dias atrás eu venho pensei, esse pessoal que vai me assistir, provavelmente eles já são mindfulneiros, sabe? Eles já são um pessoal que já está em contato com o tema e já sabe que mindfulness é bom para ansiedade e depressão. Eu gosto de falar que é bom para ansiedade e depressão porque hoje em dia tem gente que fala que mindfulness é bom para tudo, né? Parece chá de vó, é bom para dor de barriga, é bom para isso, bom para aquilo. Não é assim, tá, gente? Mas a gente já sabe aí que tem algumas evidências importantes de mindfulness para ansiedade e depressão. Então eu pensei em fazer a aula de forma a gente discutir um pouquinho como que mindfulness funciona para ansiedade e depressão, certo? Mais do que trazer evidências comprovando que mindfulness beneficia quem tem esses transtornos mentais, eu pensei em falar um pouquinho como que funciona, certo? Talvez seja um pouco mais útil. Então, vamos lá. Seguinte, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é ansiedade e depressão e como que elas estão aí no nosso mundo hoje em dia. A ansiedade e depressão são considerados transtornos mentais comuns, tá? Essas são condições diagnosticáveis, tá, gente? A gente não tá falando sobre a tristeza que eventualmente a gente sente, a ansiedade que a gente sente, por exemplo, antes de uma prova ou alguma coisa assim. São transtornos mentais que são diagnosticáveis. A OMS publicou um documento ali em 2017, que é o último grande documento sobre esses transtornos, que fala que a depressão é o maior transtorno incapacitante do mundo e a ansiedade é o sexto maior transtorno incapacitante, certo? A Organização Mundial da Saúde publicou ainda uma ou outra coisa dentro de outros documentos sobre esses dois transtornos, mas esse daqui é o documento principal e oficial mais importante. E ele foi publicado alguns anos antes da pandemia, né? Em 2022, a OMS publicou alguns dados de 2019, certo? E aí a gente pode ver aqui sobre alguns transtornos mentais, e a gente pode ver aqui o quanto ansiedade e depressão são aí os transtornos mais comuns. 31% desses transtornos mentais é ansiedade, 28,8% é a depressão. Peraí que minha coisinha não está mudando. Foi? Foi. E a questão é que existem tratamentos eficazes para depressão e ansiedade, mas em países pobres, 75% das pessoas não recebem tratamento algum. Então é muito importante a gente pensar em tratamentos baratos que possam alcançar aí essas pessoas, né? Nesse documento, a OMS estima que existem 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo com depressão.
Opa, peraí que deu um pau aqui, gente. Deu ruim aqui, deu ruim aqui. Ué, que engraçado. Muito bem, voltamos. We're back. Bom, isso significa 4,4% das pessoas no mundo, certo? De 2005 a 2015 teve um aumento de 18% nesse número, e esse número aumentou um pouco mais, e nos países em desenvolvimento esse número é ainda maior. As mulheres são mais acometidas pela depressão do que os homens, certo? E acontece mais na maioridade, né? No pessoal da faixa dos 60 anos, a prevalência é maior. Existem Karen, vários... Oi. Tá cortando um pouquinho para mim, não sei se para todo mundo. Tá cortando para o pessoal? Alguém Aí, me dá um toque? talvez você tirar Aqui o tá vídeo normal. fica melhor. Não sei se Tá pra normal? todo mundo. Pra mim tá. Aqui tá perfeito, aqui tá Eu bom. não E, Boss, eu tá acho que é a sua. normal aqui. Ah, beleza. Ufa, eu acho que é a sua, Boss. É. Parece que sim. Aqui tá todo mundo falando que tá ok. Bom, mas qualquer coisa vocês me dão um toque. Bom, continuando. Então, assim, existem vários transtornos depressivos e hoje a gente vai falar sobre o mais comum, que é a transtorno depressivo maior, que a gente vai chamar de depressão, tá, gente? Então, a depressão é caracterizada ali pelo DSM como uma condição que envolve um humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, né? Tem uma diminuição aí acentuada de interesse ou de prazer quase todos os dias nas atividades que normalmente a gente tem prazer e interesse. Pode ter aí um aumento ou uma perda de peso corporal sem se fazer dieta, alteração no sono. Tem também aí uma modificação, uma mudança psicomotora, ou a pessoa fica muito agitada, ou a pessoa fica mais lentificada. A sensação de cansaço ou de perda de energia é um sintoma muito comum. E sentimentos de culpa inapropriada, sensação de inutilidade, uma dificuldade de concentração, um déficit atencional que a gente fala, e também em casos mais graves aí, ideação suicida ou até tentativa de suicídio ou pensamentos de morte. Né? Para a gente diagnosticar a depressão, os critérios diagnósticos são que a pessoa precisa apresentar 5 dos sintomas anteriores e um deles precisa ser o humor deprimido ou a perda de interesse, tá? Todos os dias ou quase todos os dias por um período de pelo menos 2 semanas. É assim que a gente diagnostica um transtorno de depressão, um transtorno depressivo. E a questão é que a depressão, uma pessoa que teve um episódio depressivo, ela tem uma chance de pelo menos 50% de ter outro episódio no futuro. E uma pessoa que teve 2 ou mais episódios tem uma chance de 70% a 80% de novos episódios ao longo da vida. O que isso significa? Que a depressão é um transtorno recorrente, certo? E por isso a necessidade não só de se pensar como tirar uma pessoa do episódio depressivo, mas como prevenir-se novos episódios. Essa é uma coisa muito importante, certo? E aí que algumas intervenções vão ser pensadas, a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Já a ansiedade, segundo a OMS, estima-se que 264 milhões de pessoas vivem com algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. Tá? Isso equivale a 3,6% da população e também teve um aumento de quase 15% de 2005 a 2015. Isso é um número grande, né, gente? A ansiedade é maior aqui nas Américas, ela é maior entre mulheres do que em homens também, a prevalência é maior em mulheres, e ela é relativamente estável aí ao longo da vida, acometendo um pouco mais os adultos aí entre seus 35 e 55 anos. Existem vários transtornos de ansiedade diferentes, né? Eles se diferenciam nos tipos, nos objetos, nos tipos de sintoma, nos objetos aí que induzem, que trazem o medo, e o comportamento de esquiva, certo? A gente vai falar sobre transtornos de ansiedade no geral. Mas o que caracteriza aí a maioria desses transtornos é a ansiedade e preocupação excessiva,
tá? Ocorrendo a maior parte do dia, quase todos os dias. Esse é, por exemplo, parte do diagnóstico de transtornos de ansiedade generalizada, o TAG, né? Essas preocupações precisam estar presentes por pelo menos 6 meses. A pessoa tem dificuldade de controlar essas preocupações, esses pensamentos difíceis de lidar, inquietação, cansaço, dificuldade de concentração também, tá? E esquecimentos, que tem tudo a ver com a dificuldade de concentração. A irritabilidade, tensões musculares, dores musculares são muito comuns nessa população, certo? Alterações no sono também, insônia na maior parte das vezes, esse medo e o sentimento, né, a emoção de ansiedade acentuada diante de algumas situações específicas ou alguns objetos específicos, né? Por exemplo, a fobia específica é assim. E também ataques de pânico, essa é uma outra característica que pode estar presente no transtorno de ansiedade. Frequentemente, obviamente, é o que mais caracteriza o transtorno de pânico. E aí, gente, o Brasil, onde estamos? Estamos aqui, certo? Existem mais de 11 milhões de pessoas que vivem com depressão aqui no Brasil. E isso equivale a 5,8% da população brasileira. Mas temos mais ansiosos ainda. 9,3% da população tem aí ansiedade, e isso nos dá, infelizmente, o troféu de país mais ansioso do mundo, gente. Nesse documento da OMS, eu fui checar país por país para ver, é verdade mesmo. Nossa prevalência aí de ansiedade é a maior do mundo. Isso daí é assustador, e por isso a gente tem que se cuidar. A má notícia de algo que já não está bom é que esses números aumentaram, e a OMS estima que a gente teve um aumento aí da prevalência global em 25%. É bastante coisa. Então, assim, a gente já não estava com números muito legais, esses números pioraram. Aqui, só por curiosidade, foi um estudo que foi feito ao longo da pandemia, 22 mil pessoas em 13 países, e aí aconteceu em 2020, primeiro ano da pandemia, e a estatística mostrou aí que 25,6% das pessoas estavam com uma provável ansiedade, um provável transtorno de ansiedade, 23% provável depressão, 36%, né, quase 37% tinham sintomas clínicos de insônia, e um provável transtorno de insônia, 17%, é muita coisa. E os jovens foram mais acometidos. Esse daqui foi um outro estudo que envolveu 63 países e tinham níveis altíssimos de estresse, né? Quer dizer, nível moderado de estresse numa quantidade muito grande de pessoas, 70% delas, 59% apresentavam ansiedade, 35% depressão, sintomas de depressão, e mais de 70% com sono de má qualidade. Então, os jovens aí sofreram mais com a pandemia do que os adultos. Muito bem, o que isso significa? Que tem muita gente sofrendo ao redor do mundo, né? Uma das coisas que eu falo é que se você não tem depressão e ansiedade, com certeza você conhece alguém que tem, e se você ainda não conhece, você vai conhecer. Porque esses são os transtornos comuns, esses são os transtornos do dia a dia que a gente convive, né? E qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer pessoa está sujeita a ter um transtorno de depressão ou de ansiedade. Muito bem, como é que isso acontece na prática? A gente está aqui vendo o sintoma, está vendo o que o DSM fala. Vamos pensar um pouquinho. Para a gente entender como que isso funciona, a gente precisa entender como é que funciona a nossa mente, acima de tudo. E a nossa mente, gente, ela pensa. E ela pensa bastante, certo? Então, eu trouxe um modelinho aqui da TCC para a gente entender como é que funciona um pouquinho isso daí. Os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos comportamentos, nossas reações, sensações físicas, né? Elas estão profundamente associadas. Então, durante muito tempo a gente tentou, na nossa cultura, separar as coisas para a gente, né, estudar melhor, mas no fim das contas é tudo um combinho, a gente fala,
Os nossos pensamentos, eles são determinantes em como a gente se sente, né? Um pensamento, ele pode transformar o nosso dia, eventualmente. E a forma como a gente se sente também influencia a forma como a gente está pensando, como a gente está interpretando os fatos de um mundo. A forma como a gente pensa e como a gente se sente determina o nosso comportamento, certo? E também, obviamente, as reações físicas estão imediatamente associadas a isso, né? Quem nunca notou um pensamento que apareceu, que veio acompanhado de uma sensação física e uma emoção muito fortes e influenciou o nosso comportamento logo depois, né? Eu trouxe 2 pequenos memes aqui de um ilustrador que eu gosto. No primeiro quadrinho aqui, não sei se vocês estão vendo, ele fala assim: eu tive um pequeno pensamento que se transformou numa dúvida, que depois se transformou num furacão que virou a minha cabeça em cima dela mesma. O quanto a gente não se vê fazendo isso, né? E aí, no segundo quadradinho, ele fala: eu penso até a minha cabeça ir até um pam, fazer um barulhão assim, pam, bater no chão. Isso daqui, gente, é o quadrinho da depressão e da ansiedade, certo? É isso que funciona nesses quadros clínicos, que o pensamento é absolutamente determinante para como a pessoa está se sentindo, né? No quadro de ansiedade, as preocupações estão aqui frequentemente, cada hora com um objeto diferente. E na depressão, as ruminações estão muito presentes. Então, a ruminação de algo negativo ou pensamentos autocríticos estão funcionando bastante, de uma forma bastante intensa. E aí, para falar um pouquinho sobre como é que funciona a nossa mente, eu trouxe a história de um banho em 3 atos. Uma história pessoal de vossa professora hoje, que eu acho que talvez alguns de vocês se identifiquem. Eu acordei um belo dia, tava um dia lindo, gente. O céu tava azul, tava um sol lindo. E aí eu fui, vou até abrir aqui um pouquinho para ver a carinha de vocês um pouco. E aí eu fui começar o meu dia, fui tomar um banho. Falei, ai que gostoso, que dia lindo. Entrei no banho, dava para ver um pouquinho de céu azul da minha janela. E aí eu estava lá cantando minhas músicas. Onde que eu tava? Como é que eu tava? No piloto automático. Não sei vocês, mas banho, muitas pessoas frequentemente falam: banho é piloto automático, banho, dificilmente faço minha prática informal do banho. Tem muita gente que fala isso. E eu estava lá da mesma forma, piloto automático. E de repente a minha mente, o editor dos meus pensamentos, me manda uma lembrança. Uma lembrança de uma besteira que eu tinha feito, sei lá, 3 semanas atrás, havia 3 semanas. E aí eu que estava muito feliz, fiz. Essa lembrança veio. E uma emoção de angústia e vergonha apareceram. Mas o que aconteceu? Eu estava num piloto automático. E não estava nem percebendo. A emoção apareceu. E aí com a emoção difícil, outros pensamentos começaram a aparecer. Outras lembranças negativas, pensamentos autocríticos, falas difíceis. Nossa, por que eu isso? Por que eu aquilo? E aí, o meu amor foi piorando. E a angústia foi ficando mais intensa. Mas o que acontecia? Eu tava no piloto automático. Eu não tava fazendo nada. Eu tava lá, só recebendo porrada atrás de porrada da minha mente. E aí, eu me dei conta que eu estava tomando banho. Falei, uau, o que aconteceu? Eu tô aqui tomando banho. Eu já até resolvi esse problema faz 3 semanas. Olha a quantidade de coisas que minha mente tá falando pra mim mesma, me criticando. Como eu tô me sentindo mal. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu tava só tomando um banho. Eu não recebi nenhuma mensagem, uma notícia catastrófica. Não vi nada de grave que aconteceu na televisão. Nada aconteceu. Mas a minha mente trouxe um monte de coisas negativas. E meu humor ficou profundamente afetado com isso. E aí o que aconteceu? Me dando conta de que eu estava tomando banho, eu comecei a fazer o que eu deveria estar fazendo desde o começo. Comecei a fazer uma prática informal, levando atenção para o meu corpo, levando atenção para o momento presente. E meu humor começou a mudar.
Eu comecei a desengajar, comecei a perceber aqueles pensamentos e falar, não, pera, isso não é uma verdade, esse é só um pensamento de autocrítica, isso daqui, esse é só um pensamento, eu não preciso acreditar nele. Mudei minha relação com os pensamentos, minha emoção aí foi sendo aliviada aí pela forma como fui lidando com as coisas, me trouxe um pouquinho de autocompaixão, me dei um abracinho, certo? Trouxe um olhar bondoso para comigo mesma. E as coisas melhoraram. Mas sabe o que acontece, gente? Eu tenho a sorte de estudar isso daqui. Eu tinha ferramenta no meu bolso para lidar com esses pensamentos na hora. E olha que eu demorei alguns minutos. Eu tive que... Tava totalmente com a guarda baixa. Tava lá só recebendo porrada da minha mente. Certo? Mas a sorte é que eu tinha um instrumento para lidar com isso. Uou, acordei, olha, tô aqui, beleza. Tô entendendo. Vamos, deixa eu ficar aqui, deixa eu estar presente. Mas tem muita gente que não tem essa ferramenta. Isso, infelizmente, não nos é ensinado na escola, certo? Então, uma pessoa que tem aí um transtorno mental, o que pode acontecer com ela? Vamos imaginar, vamos pensar aqui um pouquinho como é que funciona a recaída, tá? Vamos imaginar que aconteceu com uma pessoa, um estudante que tende à depressão, tá? Ele foi mal numa prova na escola, certo? Ele recebe uma nota baixa. E aí o que acontece depois disso? Ele tem um pensamento, sou muito burro, não dou conta, não consigo fazer nada, não adianta. Um pensamento péssimo, né? Qualquer pessoa se sentiria mal depois de um pensamento desse. E foi exatamente isso que aconteceu. A emoção que apareceu foi tristeza e vergonha, certo? E aí a tristeza e vergonha, o nosso estado emocional, ele também elicia pensamentos, né? Normalmente os pensamentos que a gente tem estão numa relação com o nosso estado emocional. Então, se eu estou num estado emocional feliz, eu tendo a ter pensamentos mais positivos ou neutros. Se eu estou num estado emocional mais difícil, de angústia, tristeza ou qualquer coisa, eu tendo a ter pensamentos num estado, associados a esse estado, mais negativos, autocríticos e etc., catastróficos, certo? Então, o que aconteceu com ele? Outros pensamentos apareceram e etc. Mas aí, esse sentimento de tristeza e vergonha deram aí espaço para um comportamento. Não estou me sentindo muito bem, quer saber? Não vou naquela festa ver meus amigos. Ai, não vou nem fazer minha caminhada, não vou. O que acontece? Com essa emoção aí mais down, mais difícil, a gente evita atividades que nos ajudariam, que nos fariam bem, certo? Então, isso, além de tudo, impede a gente de melhorar nosso humor e nossos pensamentos. O humor piora ainda mais. E aí a pessoa tem uma recaída depressiva, certo? Se ela não tomar consciência desse processo, isso daqui recomeça. Porque com o meu humor ruim, eu tenho outros pensamentos. Não adianta nada. Tô eu aqui de novo. Eu não vou conseguir, eu sou uma pessoa burra, não sei por que eu tento me esforçar. E aí, pensamentos ainda piores aparecem, certo? Uma emoção ainda pior aparece, eu me isolo ainda mais e as coisas vão indo de uma forma que eu tô no fundo do poço. E para reconstruir isso daqui dá muito trabalho, certo? Bastante ativação comportamental, como a gente fala na TCC. Muito bem. Eu peguei tanto aquela imagem ali do esqueminha, eu peguei de um livro muito legal, viu, gente? Chama A Mente Vencendo o Humor. Quem tem interesse em estudar ansiedade e depressão, esse é um livro bem legal, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse livrinho aqui, muito legal. E eu peguei aqui uns esqueminhas comuns, padrão comum, para os sintomas de ansiedade, por exemplo. Então, os pensamentos mais frequentes na pessoa que tem o transtorno de ansiedade é a superestimação do perigo. O perigo parece muito maior do que ele realmente é. Existe uma subestimação da capacidade de enfrentamento. Eu acho que eu não sou forte o bastante ou que eu tenho capacidade de enfrentar uma dificuldade, né? A subestimação de uma ajuda também. Então, por exemplo, eu não posso entrar num elevador, por exemplo, quem tem claustrofobia, até porque ninguém vai me ajudar.
ou a pessoa acha que ela não vai conseguir ajuda diante de uma situação difícil, de perigo. E também as preocupações e pensamentos catastróficos. Especificamente no TAG, gente, essa é uma coisa importante, porque o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa que ela tem TAG, ela fica o tempo inteiro se preocupando com alguma coisa. E eu falo que, assim, o objeto da preocupação tem esse lugar da preocupação e a preocupação só vai mudando de lugar. Então, essa daqui é resolvida, passa outra, agora passa outra. Então, é muito difícil da gente ficar fazendo, a cada pensamento de preocupação, a gente tentar mudar conteúdo de pensamento. Porque logo outro pensamento de preocupação vai aparecer. E eu já vou falar o porquê que eu estou dizendo isso para vocês, certo? Então, é uma preocupação com diversos assuntos diferentes, não é só com uma coisa. E essa é uma coisa esquisita da ansiedade, que tem uma função isso, tá, gente? Tudo isso tem uma função. E essa função específica dessas preocupações tão intensas é uma forma do nosso cérebro nos proteger. Então, se eu tiver já preocupada com isso, se eu já estiver num estado de alerta e tensão, provavelmente eu vou estar mais pronta caso alguma coisa aconteça. Então, vou estar preparada, sabe? Então, ele cria vários cenários catastróficos de isso ruim pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer, para que eu esteja pronta caso alguma dessas coisas aconteça. Mas, infelizmente, é um tiro que sai pela culatra, porque dificilmente uma dessas coisas vai acontecer e eu fico sofrendo muito por antecipação, porque todo aquele cortisol, todo aquele estresse que é ligado no meu corpo, ele já foi ligado, né? E nada aconteceu. Então, esse é um dos aspectos difíceis de lidar no transtorno de ansiedade, tá, gente? Eu falo que é uma função até meio autocompassiva da ansiedade, de tentar nos proteger, sabe? Mas é um tiro que sai pela culatra, infelizmente. Continuando aqui no padrão do transtorno ansioso, os comportamentos que são também bastante importantes, mais comuns, são a evitação de situação de ansiedade, certo? Que a gente chama de esquiva experiencial. Então, se eu tenho medo de falar em público, durante uma aula eu não vou fazer pergunta nenhuma para o professor. Ó, vou ficar quietinha. Até para o professor nem lembrar que eu leio, que eu existo aqui atrás, ó, nem me fazer nenhuma pergunta, eu vou ficar quieta. Se eu tenho medo de elevador, eu vou sempre usar a escada. Tá com a perna, ó, bombada, fortona, porque eu não vou me aproximar de um elevador de jeito nenhum, certo? Se a minha ansiedade envolve lugares públicos, eu só vou pedir iFood e assistir Netflix. Não vou me expor lá fora, não, certo? Então, essa é uma das coisas importantes. Outra coisa, abandono de situações quando começa a ocorrer ansiedade. Então, estou na sala de aula, vamos fazer um trabalho em grupo. Eu tenho medo de falar em público, vou ter que apresentar um trabalho. E esqueci que eu tinha um compromisso, estou saindo, gente. Vou-me embora, certo? A tentativa de ser perfeito, de controlar tudo e fazer as coisas para que eu me sinta segura. Então, assim, fazer as coisas para que eu me sinta segura. Pegando esse exemplo tenho medo de falar em público, o que eu vou fazer? Eu vou sempre sentar no fundo da sala ou atrás de uma pessoa alta, para que o professor não me note e não tente falar comigo ou não me aborde durante a aula. Esse é um comportamento que a gente chama de segurança, certo? Muito bem. Estados de humor frequentes na ansiedade, nervosismo, né, ou uma excitação, ansioso e o pânico. E as reações físicas frequentes estão associadas a suor nas mãos, tensão muscular, batimento cardíaco acelerado, tontura, né? Algumas pessoas também têm sensações gastrointestinais significativas, a dificuldade aí de concentração, principalmente diante de alguns sintomas corporais, é muito comum. Muito bem, e o padrão aí associado à depressão, às pessoas que têm depressão, os pensamentos negativos sobre si mesmo, a autocrítica é muito comum. Então, até no programa MBCT, que é o programa que eu trabalho, que é o programa desenvolvido para
prevenção de recaída depressiva, já vou falar um pouquinho sobre isso, a gente trabalha uma lista de pensamentos que é comum na depressão. E pensamentos que todo mundo que tem depressão tem. É muito curioso isso, sabe? Tem esse padrão de pensamentos. Ou seja, não sou só eu que tenho esse pensamento, nem é só a Maria que tem esse pensamento. Então, pensamentos sobre experiências de vida, né, que tudo é ruim, eu sou uma azarada, não adianta mesmo. Então, assim, eu brinco que é aquela pessoa que, assim, ela fala, ai, minha fila nunca anda, sabe? Ela entra na fila do banco e a fila dela sempre nunca anda. E aí ela só repara, na verdade, quando a fila dela não anda. Quando a fila tá indo rápido, ela não percebe, mas quando a fila dela não tá andando, minha fila nunca anda, eu sou uma azarada mesmo, tudo na minha vida dá errado. E pensamentos negativos sobre o futuro, né? Isso é muito frequente. Comportamento, isolamento. Isolamento é muito comum na depressão, né? E isso é um grande problema, por quê? Porque relações sociais são coisas que a gente chama de nutridoras, são coisas que ajudam o nosso humor a melhorar, certo? São essenciais, tá, gente? Elas que, tem alguns estudos que falam hoje em dia que de fato são as relações sociais que estão associadas a longo prazo à felicidade. Então, é muito comum que a pessoa em depressão, ela se isole, o que é péssimo, porque essa seria uma das coisas que ajudar ela a se sentir melhor, certo? Então, isso daqui é um problema. Quando a gente está trabalhando com uma pessoa que tem depressão, a gente quer incentivá-la a ter mais relações sociais. Ela faz menos atividades, e algumas dessas atividades, por exemplo, atividades físicas, que também vão ajudar a melhorar o humor, também são tiradas aí, são atividades que fazem bem para ela, também são tiradas aí da rotina, o que é muito ruim, dificuldade de começar as coisas e baixa motivação. Os estados de humor mais frequentes, né, é o humor deprimido, triste, irritado e culpado. É muito comum, gente, que a pessoa em depressão, ela fique irritada, tá? Muita gente acha que ela tá só para baixo, meio apaticazinha. A apatia também faz parte. Mas a irritação, a irritabilidade também é um sintoma comum. E aí, reações físicas, dificuldade de dormir, comer menos ou mais, sentir-se cansaço, a sensação de cansaço é muito frequente, e até a letargia, assim, a movimentação mais lenta, tem pessoas até que ficam com a fala um pouco mais lenta. Muito bem. Então, o que acontece? Como a gente viu em ambos os casos, os pensamentos aí têm uma função importante em como as pessoas estão se sentindo. Isso daqui tá óbvio, certo? Muito bem, e aí vamos falar dele, mindfulness. Muito bem, mindfulness parece cair como uma luva para as necessidades de quem tem esses transtornos. Vamos só lembrar o que é mindfulness. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha escutado falar, para vocês estarem aqui hoje. Mas a tradução de mindfulness, né, é atenção plena ou consciência plena. O Jon Kabat-Zinn fala que mindfulness é uma forma particular de prestar atenção, né? Onde quando a gente deliberadamente traz a nossa atenção ao presente momento de uma forma não julgadora. O Kabat-Zinn foi quem deu a primeira noção aí, definição de mindfulness moderna na área da saúde, de forma laica, né? Então, mindfulness envolve levar a atenção intencionalmente ao momento presente, com curiosidade e aceitação, permitindo que as experiências se vão de momento a momento, sem tentar mudá-las, suprimi-las, controlar nada que não seja o foco atencional. A professora Ruth Bear, ela fala uma coisa muito legal, como definir mindfulness, né? É um o que e um como, né? Porque assim, não é prestar atenção, né, gente? A gente presta atenção assistindo Netflix, né? A gente presta atenção vendo novela. Não é só prestar atenção, né? É o que? Notar, observar, prestar atenção e ter consciência, mas de uma forma específica. E por isso as atitudes mindful aqui são essenciais, certo? A atitude que a gente traz para uma prática é tão importante quanto o nosso esforço atencional, certo? Então, de que forma? Sem julgamento, com abertura, aceitação, gentileza, curiosidade, certo? Isso daqui é muito importante.
E esse estado de atenção plena, esse estado de consciência que a gente traz, ele introduz, a gente fala, um espaço entre o estímulo e a resposta, certo? A gente, a partir disso, tem mais possibilidade de ganhar, de ter uma escolha mais sábia. Mas espera, Karen, ele dá tempo pra gente? De alguma forma, sim, né? Quando eu, por exemplo, tô com uma angústia, vamos dizer assim, imaginando, o exemplo do banho é um bom exemplo, mas vamos imaginar que eu tô com uma angústia, tô no piloto automático, o que eu posso fazer? Eu posso ir para um velho padrão de comportamento que alivia a minha angústia. Vou lá e como uma barra de chocolate inteirinha. Devoro. Ou vou lá e, sei lá, toma uma dose de bebida. Tem gente que toma uma dose de bebida. Alivia, né? Imediatamente, né? Comeu chocolate, deu aquela relaxada. A longo prazo isso vai me ajudar? Não. Até porque a minha necessidade não era comer uma barra inteira de chocolate. Certo? Então, quando eu trago essa consciência para mim mesma, o que está acontecendo? Eu tô angustiada. Olha, tem pensamentos catastróficos na minha cabeça, tô preocupada com a reunião de amanhã, tô com uma emoção intensa, difícil aqui. O que eu realmente preciso? Quando eu levo essa consciência para minha necessidade, primeiro, por que está acontecendo? Porque se eu não perceber que eu tô ansiosa, não adianta, não vou poder ter ação. Depois que eu percebo que eu tô ansiosa e me pergunto o que realmente eu preciso e eu tô presente, eu posso fazer uma escolha. Nossa, quer saber? Eu vou fazer uma prática mais longa. Quer saber? Eu vou ligar para uma amiga, vou bater um papo, falar dessa reunião que tá me preocupando. Eu vou me dar algo que de fato eu preciso. Faz sentido? Muito bem. Tá difícil. Voltei. Ué. Ele voltou um bocado, né? Que engraçado. Muito bem, agora sim. Muito bem, vamos contar então uma historinha pra gente... Ai, nossa, tô de olho no nosso tempo. Vamos contar uma historinha, mais uma historinha, eu gosto de historinhas, pra gente entender como que funciona na prática um programa de mindfulness para uma pessoa que tá com depressão. Vamos contar, tcharam, a história da Maria. Ela tem 35 anos, trabalha numa empresa de consultoria. A Maria tem depressão. Ela já está no terceiro episódio depressivo dela, não é a primeira vez que ela tem. E ela também sofre com alguns sintomas de ansiedade. Ela já tomou alguns antidepressivos, certo? Ao longo da vida. Ela tem sintomas clássicos: cansaço, desânimo, falta de interesse pelas coisas que normalmente ela gosta, alteração no apetite e no sono e também na libido. Às vezes ela se sente bem ansiosa e insegura. Ela fala que a cabeça dela não para, que ela tem muitos pensamentos o tempo inteiro, frequentemente pensando no que pode dar errado e como ela se sente mal consigo mesma, como ela é a pior pessoa do mundo. A Maria estava vendo na internet, abriu o Instagram e apareceu para ela um tal de mindfulness aí, um curso de mindfulness, e ela leu que ele podia ajudar com os sintomas que ela tem. E ela foi procurar esse curso, saiu correndo, se matriculou e chegou num lugar incrível. E chegou no lugar para ter aula com professores maravilhosos de mindfulness. E começou aí um curso de 8 semanas, certo? A primeira coisa que a Maria aprendeu foi o quanto dificilmente a mente dela estava presente naquele momento. Comendo uma uva passa, vocês acreditam? Uma uva passa mostrou isso para ela, desse tamanho. E aí ela se deu conta que a mente dela passava boa parte do tempo no estado mental de piloto automático, que é o estado mental que normalmente estão acontecendo essas ruminações e preocupações que estão associadas ao transtorno de ansiedade e de depressão, certo? E aí, ela começou a fazer as práticas, começou a perceber aí como a atenção era ancorada pelo corpo, né? E aí ela começou a treinar não só o músculo da atenção, mas também ela começou a ganhar intimidade com a própria experiência.
Olha, quando eu sinto angústia, parece um aperto no meu peito. Quando aparece tal pensamento, tal emoção vem junto. Ela começou a ganhar intimidade. Opa! E aí, ela também começou a treinar as tais das atitudes mindful, né? Ela começou a perceber que ela podia trazer essa atitude de não julgamento, aceitação e gentileza para com a sua experiência. E aí, durante a prática, aparecia um monte de coisa, ruminações, planejamentos, preocupações. E o professor falava, né, de como quando a gente percebe a distração da mente, que a gente pode levar gentilmente a atenção de volta para a respiração com essas atitudes gentis, certo? Maria começou a praticar em casa, diariamente, e aos poucos ela foi entendendo ainda melhor essa relação entre os seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais. E ela, a cada vez que ela percebia um pensamento invadindo, uma emoção difícil aparecendo, e ela se separava dela para observar esse pensamento enquanto pensamento e não como eu mesmo, ela praticava aí um mecanismo cognitivo que a gente chama de decentering, certo? Então, vendo os pensamentos como pensamentos e não como verdades, né? Notando também os sentimentos, sensações corporais, etc., ela começou a se desidentificar com esses pensamentos negativos e humores negativos, certo? E ela simplesmente se separava deles. E aí, a Maria começou a exercitar esse estado mental de mindfulness, começou a perceber melhor seus gatilhos, começou a identificar mais rápido quando um pensamento difícil associado à depressão estava presente. E começou a se desidentificar com esses pensamentos e fazer escolhas melhores. Quando a gente tem mais força atencional também, a gente consegue colocar a nossa atenção onde a gente quer. E quando a gente está no piloto automático, a gente não tem essa força, certo? E a partir disso, ela começou a fazer melhores escolhas. Então, por exemplo, eu estou com o humor deprimido, não estou me sentindo bem, mas eu estou consciente disso. Percebi isso. Eu tenho essa atividade física para fazer que eu tinha planejado. Eu estou totalmente consciente de que não estou com a mínima vontade de fazer. Mas eu sei que ela vai me ajudar. Eu sei que ela vai me fazer bem. Então, eu vou fazer a escolha de fazer a tal da caminhada como uma forma de autocuidado. Então, gente, é muito importante, quando eu tô falando disso, é muito importante a gente ter noção de que mindfulness não é passivo. Mindfulness não é passivo. Quando a gente pratica mindfulness, a gente não está sentando em resignação, aceitando dores e sofrimentos e etc. Eu aceito. Não é isso a aceitação. Aceitação não é isso. Ok, já que esse sentimento está presente, essa emoção difícil está presente, o que eu posso fazer para me cuidar melhor? E isso também não é enfiar a emoção debaixo do tapete e fingir que não tem nada acontecendo, nada disso. A angústia está presente. Já que ela está presente, o que eu posso fazer? Posso me dar um abraço, posso me dar um pouquinho de autocompaixão, certo? Então, a Maria alcançou a iluminação fazendo o curso de 8 semanas? Infelizmente não, minha gente. Vamos desistir, pelo menos por enquanto. Não alcançamos a iluminação. Mas ela aprendeu aí uma forma eficaz de lidar com dificuldades, certo? Então, a história da Maria ela foi baseada em alguns artigos, livros e histórias que a gente encontra ao longo do caminho e em alguns artigos aqui que falam sobre mecanismos de ação do mindfulness, tá? Esse livrinho verde aqui é a pequena bíblia do MBCT para a depressão, tá? É um livro maravilhoso, só tem em inglês por enquanto, mas quem tem interesse é incrível. E esses daqui são alguns outros artigos que falam sobre mecanismos de ação de mindfulness. Então, o que a gente sabe hoje em dia que está associada à melhora da ansiedade e da depressão associada ao mindfulness? O tal do decentering,
certo? Que é essa disfusão cognitiva, é o não me identificar com esse pensamento, com essa emoção, ok? Me separar dela e enxergar esse pensamento apenas como um pensamento. E por que que isso é muito importante no TAG, gente? Voltando naquela minha fala ali. São tantos pensamentos, né? Quando a gente fala de mindfulness, eu não sei se alguns com certeza já sabem disso, mas é importante que vocês saibam. Quando a gente fala de mindfulness, gente, a gente não quer mudar conteúdo de pensamento, tá? Então a gente tá praticando bem um pensamento negativo. Então, eu não valho nada, por exemplo. Esse pensamento aparece na minha prática. Não valho nada. E aí, eu posso tentar mudar o conteúdo dele? Posso. Talvez nesse pensamento um pouco mais depressivo, talvez faça sentido. Mas se vier um pensamento, por exemplo, vai dar tudo errado na reunião de amanhã. Ou qualquer pensamento ansioso. No mindfulness a gente não quer mudar esse conteúdo. A gente quer entender, isso é apenas um pensamento. Isso é um pensamento. E não a verdade. Isso não é um fato. Certo? E esse pensamento, evidentemente, está associado à minha emoção. Porque, olha, tô sentindo ansiedade e esse é um pensamento ansioso. Ok, isso é só um pensamento ansioso. Voltando à respiração, certo? Se a gente for mudar conteúdo de todos os pensamentos ansiosos que aparecem com algumas pessoas, a gente vai ficar. Certo? Por quê? Porque tem esse lugar da preocupação. E um outro pensamento vai aparecer, uma outra preocupação vai aparecer. E por isso que é tão importante. Isso é só um pensamento ansioso. Olha lá, minha mente de novo. A gente pode ser bem-humorado. Olha lá, ela de novo, trazendo alguma ansiedade. Isso daqui é ansiedade. Não vou. Isso daqui é só um pensamento. Não vou acreditar nele. Isso é muito importante. E isso está associado a algumas das melhores dos sintomas que a gente vê. Além disso, mindfulness ajuda a diminuir ruminação e preocupação. Certo? Então, depois de um tempo praticando, a pessoa passa a ter menos ruminações e preocupações. Saiu um artigo que eu não consegui incluir aqui, recentemente, de 2022, que fala também da aceitação como um dos mediadores também dos efeitos do programa de mindfulness, né? Porque uma das coisas que a gente trabalha bastante, inclusive, é uma das atitudes mindful, é a aceitação. Certo? Então, isso daqui é muito importante. O que a gente fala? Por que tem um desenho de uma marcha aqui? Porque os estados mentais, gente, são como marchas de carro. A gente só engata uma por vez. Ou eu engatei a primeira, depois eu tiro da primeira, engato a segunda e assim por diante. O estado de piloto automático não coexiste com o estado de presença. A gente pode alternar muito rápido entre eles, mas eles não estão juntos. Se a gente está presente, o piloto automático não está tomando conta, produzindo pensamentos automáticos sem eu estar percebendo, certo? Então a ideia não é a gente só estar engatado na marcha do mindfulness, porque isso é impossível. Divagações mentais são saudáveis, isso é normal. Mas a gente não quer também só estar engatado no piloto automático. O objetivo, na verdade, é a gente mudar de marcha mais vezes por dia. E a gente quer ganhar força, principalmente se a gente tem esse transtorno, para perceber mais rápido. A preocupação aqui. E não fazer que nem eu fiz naquele banho, de ficar 5 minutos no piloto automático, só levando porrada da minha mente. Entende? Olha aqui, já peguei, ok, deixa eu cuidar disso. Trazer autocompaixão. Como é que eu lido com isso? Pera, pensando bem, não faz nem sentido, né? Esse pensamento de eu não sei fazer nada. Ninguém é tão especial que não sabe fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, não faz nem sentido. Deixa eu voltar aqui. Faz sentido? Ui? Muito bem. Vamos um pouquinho dar uma olhada só em evidências antes da gente finalizar, certo? Eu falei para vocês como que funciona. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem na literatura que mostra pra gente as evidências do mindfulness. Deixa eu só mudar um pouquinho vocês de lugar. Muito bem. Os primeiros estudos ali, por exemplo, do MBCT para depressão, avaliavam o MBCT para prevenção de recaída, certo? Eles avaliavam o MBCT mais o tratamento usual em comparação com o tratamento usual.
e viram que o MBCT prevenia mais recaídas depressivas, né, de pessoas que não estavam, tá, no episódio depressivo, eram pessoas que tendiam à recorrência, e aí eles investigaram aí o MBCT junto com o medicamento, se ele era melhor do que só o medicamento, e sim, ele foi melhor do que só o medicamento, né? Quem fez o MBCT, né, só 36% das pessoas que fizeram o MBCT recaíram, enquanto que 78% das pessoas que tomavam antidepressivo recaíram, certo? Mais pra frente, ok, mais pra frente, novos estudos foram feitos com um N maior, e o que eles fizeram? Eles descontinuaram o uso do antidepressivo. Então, num determinado momento, era só pessoas que tinham feito MBCT e pessoas que tinham parado o uso do antidepressivo, certo? Eles parariam o antidepressivo depois de 6 meses e o follow-up desse estudo foi bem legal, foi por 15 meses e no segundo foi por 24 meses, 2 anos eles acompanharam essas pessoas. E a boa notícia é que teve um empate, certo? O MBCT teve os mesmos efeitos de prevenção de recaída que o antidepressivo de uso contínuo. Isso é muito significativo, gente. Por quê? Porque isso significa que o MBCT pode ser uma alternativa para pessoas que não querem ou não podem tomar medicamento a longo prazo, certo? Tanto que hoje, no Reino Unido, né, na Inglaterra e outros países do Reino Unido, o MBCT faz parte do NHS deles, do SUS deles. E quando uma pessoa hoje vai na UBS e tem depressão, ela pode já fazer o curso, ou depois que ela sai do episódio depressivo, lhe é oferecido um curso de MBCT como prevenção de recaída. Eles falam, olha, ou agora você usa o medicamento para prevenção, continua usando, ou você faz um curso de MBCT, certo? Isso é muito legal. Além disso, o MBCT diminuiu outras coisas que o medicamento não diminuiu, que são algumas comorbidades e melhorou a qualidade de vida. Depois disso, em 2016, foi feito aí uma meta-análise de vários estudos e eles perceberam que os melhores resultados do MBCT para prevenção de recaída aconteceu com pessoas que tinham piores sintomas residuais, 3 ou mais episódios, um episódio precoce, o primeiro episódio precoce, e piores sintomas no baseline. E aí, o que acontece? O MBCT foi, de fato, desenvolvido para prevenção de recaída depressiva, mas depois começou-se a estudar, mas ele também é bom para quem está no episódio depressivo? E aí, o que ele ajuda quem está em depressão? E alguns estudos mostraram que sim. Então, eles pegaram grupo de pacientes, alguns em remissão de sintomas, não estavam dentro do quadro clínico. Lembra que eu falei agora há pouco? Como é que a gente diagnosticava a depressão? Que era 2 ou mais semanas, com aqueles, pelo menos 5 daquele episódio, sendo um deles, falta de humor deprimido, ou falta de interesse, nananã. Eles pegaram pessoas que já não estavam mais aí, mas ainda tinham sintomas residuais, e pessoas que estavam aí, no quadro clínico, certo? E investigaram de novo o MBCT mais o tratamento usual contra só o tratamento usual. E aí o que eles viram é que, sim, beneficiou a todos, não só as pessoas que não estavam no episódio depressivo tiveram diminuição de sintoma, quanto as pessoas que estavam no episódio depressivo também. Algumas, inclusive, saíram do critério diagnóstico, certo? Eles fizeram um follow-up depois de um tempo, depois de um ano, e os resultados continuaram a ser promissores. Então, depois de um ano depois do curso, os níveis de sintomas depressivos continuaram a diminuir, se mantiveram, né? Alguns níveis de mindfulness também se manteve estável, qualidade de vida, e a ruminação, gente, diminuiu ainda mais. Então, essa é uma das coisas bem significativas desse estudo. E esses são estudos controlados, tá? Ou seja, o pesquisador vai lá, recruta participantes e é uma coisa um pouco mais controlada. Depois eles foram para o mundo real, que é um estudo um pouco mais avançado. No mundo real, o que significa? Eles foram nas UBSs, certo? Da NHS, e investigaram o que estava acontecendo lá, que pessoas estavam recebendo o MBCT, etc. E investigaram pré e pós. E aí, o que eles viram foi que, da amostra que eles tinham, 47% não estavam no episódio, 53% estavam,
certo? Dos 47% que não estavam, 96% desses se mantiveram fora do episódio, e dos 53% que estavam no episódio, quase metade saiu do episódio, certo? Diminuiu o sintoma de uma forma que ele já saiu dos critérios diagnósticos para o episódio depressivo, né? Isso é muito legal, inclusive porque esse estudo mostrou, dentre outros, tá? Outros também mostraram, mas esse também mostrou o quanto os efeitos adversos do MBCT se comparam aos efeitos adversos da TCC, por exemplo, ou seja, é uma intervenção segura, ok? Deixa eu dar uma olhada no meu tempo, vamos passando. Com relação a transtornos de ansiedade, esse daqui é um estudo que fala sobre hipocondria. A hipocondria, né, ou ansiedade de saúde, foi feito também com o MBCT. E uma coisa curiosa aqui, se vocês verem esse primeiro gráfico, isso daqui é logo após a intervenção, o grupo que fez o MBCT, 53% deles não estava mais no critério diagnóstico para hipocondria, enquanto o tratamento usual, 78% deles estava dentro do diagnóstico. Um ano depois, 72% do grupo que fez o MBCT não estava dentro do critério diagnóstico, enquanto 77% ainda estava dentro do critério diagnóstico. Então, isso é bem interessante, né? Em outro estudo com vários transtornos de ansiedade, na verdade, para ex-militares, eles investigaram comparando o MBSR e a TCC, que é, né, técnica, né, terapia padrão ouro para transtorno de ansiedade também. E aí eles viram que tinha alguns resultados parecidos. A TCC ela foi melhor que o MBSR no manejo de algumas coisas, enquanto que o MBSR foi melhor na diminuição de preocupação e na diminuição das comorbidades emocionais. Um adendo que eles fazem no estudo é que os grupos não estavam homogêneos, que os participantes do MBSR estavam piores, ou seja, se tivessem grupos homogêneos, talvez os resultados seriam ainda melhores. E aqui nessas meta-análises e revisões, né, eu trouxe aqui algumas meta-análises e revisões sobre a ansiedade. Resumidamente, o MBSR ele está associado a melhoras dos sintomas de ansiedade. Quando ele está comparado a vários grupos, tá? Controles, não é só uma intervenção, não, são vários grupos controles, ele tem aí bons resultados, e o MBCT também traz bons resultados, associado, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, ele melhora essa preocupação patológica, melhora o nível de estresse e aumenta a qualidade de vida. Alguns de vocês devem ter visto aí esse estudo recente, muito legal, que foi publicado ano passado, que eles compararam o MBSR com o uso do escitalopram para ansiedade. Gente, o escitalopram é um medicamento que né, que chama-se antidepressivo, tá? Que é padrão ouro aí para sintoma de ansiedade. Então, foi muito legal que eles foram 208 pessoas, foi um ensaio clínico randomizado, controlado, e o que aconteceu? O MBSR mostrou resultados comparáveis ao escitalopram. Isso é muito legal, né? Isso é impressionante em alguns sentidos, né? Porque é uma intervenção não medicamentosa, trazendo efeitos que não são inferiores a uma intervenção medicamentosa que já é aí considerada padrão ouro. Então, isso daqui, gente, é muito promissor, tá? Essa é uma coisa que nos sugere coisas muito positivas, tá? Do mindfulness para depressão e ansiedade. Esse daqui é só um estudo que, né, comparou meditadores de mindfulness e não meditadores durante a pandemia, e quem praticava mindfulness sofreu menos com sintomas psiquiátricos, tá? Muito bem, essas daqui são minhas referências, é isso por hoje. Eu deixei aqui só os que não tá o desenho do artigo aqui, só os que eu já usei. Muito bem, muito obrigada. Aqui estão meus contatos, caso alguém tenha alguma coisa para falar depois. Eu estou só preocupada, vou interromper o compartilhamento. Eu estou só preocupada porque agora já deu horário. Eu quero saber se alguém tem muito uma dúvida. Deixa eu ver se vocês colocaram aqui. Você pode entrar, por favor, alguns desses artigos para a gente. Já tá tudo aí no slide, viu, Celina? E como vai estar no YouTube, vocês conseguem pegar também. Como é o manejo de pessoas com depressão e ideação suicídio? Olha, Manoel, essa é uma pergunta que dá uma aula toda, tá? Para falar sobre isso, na verdade.
mas no geral a gente faz um plano de ação de segurança, tá? A gente recruta aí pessoas que possam ajudar, depende do nível de ação, mas envolve sempre, dependendo do nível, envolve sempre família ou amigos, alguém para ajudar. Mas no geral a gente faz um plano de segurança para manejo emocional, de quando começa o primeiro sintoma, a pessoa percebe o humor caindo, o que fazer quando o humor está caindo, para que a gente não vá, né, escalonando para baixo e não chegue aí tudo. Muito bem, peraí. Ai, muito obrigada. Peraí, bom dia, sou Ângela Show. Posso ter acesso como? Acesso a quê, Ângela? Muito obrigada. Ai, muito obrigada a todos. Não sei. Seu artigo, porque botar. Bom Oi, Ângela, tô te dia, ouvindo. né? Diga. Bom dia. Eu sou Ângela Uchoa. Bom dia, né? Eu sou Ângela Uchoa, sou enfermeira, né? Eu ensino na graduação de enfermagem. Eu estou até aqui Legal. no meu trabalho, tá certo? E, inclusive, a gente... por que que eu conheci o Mindfulness, né? Foi através do professor Marcelo Damasio, onde ele deu uma palestra belíssima na Universidade de Fortaleza. A partir Ok. daí eu fiz aliás, e aí comecei a estudar. Eu hoje entrei agora porque eu não tinha pego o link, não Ok. chegou no meu e-mail. Ah, Aí entendi. eu queria ter o acesso desse seu material. Tá bom. A gente Entendeu? vai estar no YouTube, Ângela. Depois o Tá Mente ótimo. Aberta vai colocar lá na página deles no YouTube, vai estar tudo lá disponível. Tá Muito certo? obrigada. Só no Imagina. final eu já achei interessantíssimo sua palestra. Que legal. Tá Muito certo? obrigada, Ângela. Tá De ótimo. nada. Muito bem. Então fica por aí que agora vai ter uma aula excelente da professora Érica Porto. Vou passar aí para ela a palavra. Érica, tá me ouvindo? Ih, não tô vendo a Érica. Bom, gente, por conta do tempo, a gente não vai. Peraí, deixa eu ver. Como iniciar? Ok, Paula, essa é uma boa pergunta. Como iniciar um paciente em mindfulness? No geral, a gente pode, no consultório, se você estiver falando, se você for psicólogo clínico, no consultório a gente começa, quando a gente é instrutor, né? Não sei se você tem algum curso, mas no geral a gente, eu começo até com a prática da Vipassana, tá? Ou algum exercício simples, diferenciando o estado mental de mindfulness do estado mental de piloto automático. É muito eficaz, e aí depois a gente introduz práticas aos poucos.